o que faz a gente ser a pessoa indispensável, excelente. Essa felicidade que a palavra de Deus gera em nós. Porque quando você vive a palavra, quando você crê na palavra e você pratica, porque você só vai ter essa felicidade quando praticar, quando pagar preços, quando se sacrificar pelo que deve se sacrificar, quando se tornar a pessoa da verdade, pagar o preço, mas falar a verdade, quando manifestar o amor pelo próximo, quando vive em paz. Vamos agora para o nosso encerramento da Casa Firme. Eu peço que você feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, na verdade, por mais um dia que nós entramos, meu Deus, fizemos, oramos, ouvimos, louvamos e agora estamos aqui para encerrar mais um período. Um período de fé, um período de investimento na nossa vida espiritual e da nossa família, mas um período, meu Deus, de aprendizado, de crescimento, mais um período, meu Deus, de fazermos aquilo que o Senhor aprova, de estarmos no centro da tua vontade, que é o melhor lugar para nós estarmos. Eu oro e peço que para cada pecado que nós cometemos, erros, falhas, imprudências, inconsequências, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor venha passar com o teu sangue sobre a nossa vida, nos purifica de todo mal, que o Senhor venha ao nosso encontro e derrame sobre nós do teu Espírito Santo, para que nós venhamos fazer, para que venhamos, meu Deus, estar no centro da tua vontade, não num centro de conversações, num centro, meu Deus, de especulação, no centro de emoções, meu Deus, geradas por acontecimentos e ocorrências. Há tempos na nossa vida que são mais movimentados e há tempos que são mais calmos, tranquilos. E, no entanto, não devemos ser conduzidos, levados pelos tempos, mas sim, meu Deus, temos de discernir os tempos, para saber qual tempo requer mais da minha resistência, qual tempo requer mais da minha fé, qual tempo requer mais do meu quebrantamento, qual tempo requer mais da minha confiança no Senhor, para que em cada tempo não eu seja mudado, mas eu mude situações, circunstâncias e estabeleça aquilo que o Senhor tem comigo, aquilo que o Senhor tem na minha vida, aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na vida dos meus. Eu peço que o Senhor esteja conosco aqui, que o Senhor conduza a palavra, que o teu Espírito Santo nos inspire, que o Senhor venha, meu Deus, nos revelar o que tem para nós, que venha nos corrigir, que venha, meu Pai, nos abençoar, que a tua palavra chegue até nós e que cause em cada um de nós, meu Deus, o efeito que só a tua palavra pode causar, que é o de nos mudar de dentro para fora, de nos tornar em pessoas melhores, e melhores por um motivo, porque nos parecemos mais com o Senhor, porque nos moldamos à tua imagem e semelhança. Eu peço
Que o Senhor derrame unção e que este culto, essa transmissão, para quem, meu Pai, Ele está servindo e aonde chegar, que chegue, meu Deus, o poder do Senhor. Que o Senhor faça, que o Senhor opere, que o Senhor abençoe a cada um. É o que eu creio e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito, Espírito você pega. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim, no melhor tempo da minha vida, o melhor vinho. Diga, Ele guardou para mim até agora. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos para a palavra do Senhor. E primeiro eu quero ler o que está aqui escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e preserva na prática e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Tá aí, ó, alguns que procuram, que perguntam, que buscam, que saem atrás, perguntando por que eu não sou feliz? Me falta quem? Me falta o quê? Me falta dinheiro? Me falta as melhores paisagens? Estar em lugares, estar com pessoas, determinadas pessoas? Estar em algum lugar? O que me falta? Na verdade, falta a aplicação da palavra do Senhor que eu conheço, da palavra, Deus não cobra, Deus não espera e Deus não conta que eu venha praticar a palavra que eu não conheço. Mas a que eu já sei, a que eu conheço, a que eu recebi, Ele conta que é nada menos do que isso o que vai sair de mim. Eu sei, eu faço. Mas nem todo mundo tem vivido assim. Tem gente que conhece a palavra, mas o que sai da pessoa é outra coisa. Literalmente, né? O que sai da boca é outra coisa. O que sai nos gestos é outra coisa. Vamos falar a verdade, né, gente? Não cabe uma pessoa de Deus fazer aquele gesto que levanta um dos dedos, né? Eu não vou nem assim reproduzir a cena aqui. Os xingamentos. Porque o xingamento é uma maneira de você amaldiçoar, né, uma pessoa. A pessoa que ela está já destemperada. Ela não tem um equilíbrio, né? Ela não tem uma atitude. Ela não tem uma atitude. Ela tem várias.
para cada pessoa, ela é alguém diferente. E é isso, né, que nós temos a palavra hoje. A pessoa que teve tudo, e conseguiu perder tudo. E a vida é assim, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A gente precisa fazer essa análise hoje. Se nós já não entramos, você precisa analisar se você não entrou nessa situação de que na sua vida o que você vem fazendo vem decaindo. Você vem decaindo fisicamente, porque envelhecer é natural. Enfeiar é natural? Não. Busca-se, né? Isso não vem da Bíblia, né? Deus deu a cada pessoa a sua própria beleza. A gente vê dois exemplos, né? O Absalão como um homem e a Sara como uma mulher, né? Que mesmo velha, ela ainda chamava atenção. E veja que Sara não contou com muita coisa que se tem hoje. E ela era velha, né? E tinha uma beleza nela que era algo dela. Então, nós vemos hoje que... E tem gente que vai ficando velha, eu falo a idade, né? O tempo vai passando, e eu não falo da velhice aparecer. Eu falo da pessoa tá mal. Tem gente que você conheceu ela há 20 anos atrás, por exemplo, era uma pessoa. Você encontra com ela hoje, você assusta, né? Você fala, meu Deus, será que é a mesma pessoa? Será que ela não tem uma prima, uma irmã? Será que não é um irmão que eu não conhecia, que é diferente? E eu não falo dos traços, eu não falo das rugas, eu não falo se a pessoa agora está com mais pelo no rosto ou não. Eu falo da alma resplandecendo pelo rosto. Então tem gente que está ficando mal fisicamente, precisa perceber isso. Quer dizer, a felicidade, ela está fora da pessoa. Uma pessoa feliz, ela envelhece, mas ela não fica feia. Porque ela resplandece felicidade. Você nunca viu uma pessoa que ela até tem beleza natural, mas ela não como é que eu vou dizer a palavra? Ela tem beleza, ela tem traços bonitos, ela tem traços bem definidos, mas ela não é uma pessoa bela. Eu falo, você não recebe essa beleza, né, olhando para o físico, falta alguma coisa. Né, eu não vou dizer o nome aqui, mas tem uma atriz que eu acho ela assim, ela tem uma beleza física. Eu falo o rosto dela, né? O corpo, ela nem parece ter um corpo assim, naquilo que se diz um corpo perfeito. Mas ela tem o rosto dela é um rosto muito bonito, mas não é uma pessoa bonita. Não é uma pessoa que você fala, nossa, olha que pessoa, porque ela não reflete felicidade. Ela não parece ser uma pessoa feliz. Você olha para ela, você fala, nossa, que pessoa feliz. Não. Você olha para ela sempre aquele olhar, aquela presença que não é boa.
No entanto, o rosto é um negócio extravagante, mas não é feliz. Para mim, não me parece uma pessoa feliz, uma pessoa que eu diria, essa é bela, olha que beleza, né? Tem os traços, chama a atenção, mas não é uma pessoa bela. E aí, a gente nem precisa ir longe, né? Porque quando a pessoa é pública, parte da vida dela acaba saindo, né? E a gente acaba vendo o que acontece, o que é, o que tem. E aí também ninguém vai poder dizer que é falta de dinheiro, que a pessoa não pode comer o que gosta, o que quer, não pode viajar, não pode ter a casa que deseja, o carro que deseja. É problema com a família, tem filho, né? Não tem mais marido porque não quis mais, enfim. Mas você não vê a beleza de dentro. Pronto. Então eu preciso analisar. Você não pode aceitar pegar uma foto sua de 10 anos atrás, 20 anos atrás, e hoje você estar menos feliz e, consecutivamente, menos bonito, menos belo. Você pode ter traços, né, rugas aqui, enfim, eu não sei nem os nomes que dá para cada parte aí do rosto, o que fala, né? Mas, por exemplo, tem gente que está mais velha agora e está melhor. Você vê a foto de antes, aquela foto daquela pessoa prostrada, oprimida, aquela pessoa que ela estava mal, o olhar dela era aquele olhar tenro, como o da Leia, né? Aquele olhar sem vida. E principalmente, né, não é só, eu falo da foto que dá para você olhar para o passado, né? Mas principalmente a presença. Você tem presença hoje? Quando você está num lugar, você está. Quer dizer, aquele lugar não é o mesmo com e sem você. Não é. Aquele lugar não é o mesmo com e sem você. Você percebe, as pessoas percebem. A tua presença, ela é buscada. A tua voz é ouvida. Como é que está a tua voz? Eu não falo disso aqui, ó, o tom da voz. Eu não falo a tonalidade. Eu falo a tua voz é ouvida. A tua voz é importante para alguém. Eu falo as pessoas que te cercam. É importante o que você pensa ser falado para elas, o que você pensa ser comunicado para elas, elas querem ouvir a sua posição, elas querem saber a sua posição. Eu penso que quando a sua posição não é importante num lugar, você está no lugar errado. Porque uma coisa é o que te falam, né? Às vezes tem gente que é político, educado, gentil. Você está, às vezes, num lugar, mas a tua voz não é ouvida, não é importante. Eu não aceito ser uma pessoa onde eu estiver, começando pela minha família. E isso é uma coisa que a gente tem que parar e pensar sempre, tá? Analisando sempre, começando pela família da gente. Nunca aceite ser a pessoa que só recebe. A pessoa que só recebe. Aí você pergunta, em quê? Em tudo. Você não pode ser só a pessoa que só recebe. As pessoas só te fazem, te dão, te pagam as coisas, te levam, te falam as coisas, você nunca fala. A sua voz não importa. O que você pensa,
Porque quando você não é consultado, quando você não é ouvido, quando você não é considerado, no sentido de você agir, de você fazer, de você falar, de você ter a sua parte, quer dizer que você não é importante. A sua presença não é importante. Por isso, muda, você que é aquela pessoa que ainda tem um problema com preguiça, e quando alguém pede para você alguma coisa, quando alguém quer saber a sua opinião, quando alguém quer que você entregue algo, né? Faça algo, às vezes até pagar algo. Você está achando ruim? Não, isso é bom, quer dizer que você tem importância. E eu estou falando na sua família, mas isso você pode levar para qualquer área. Você que é membro da igreja, que o teu pastor ainda te manda mensagem, te liga, ele percebe, isso é uma coisa importante de dizer. A gente vê isso com Davi. Samuel vai ungir e o Jessé, o pai do Davi, chama todos os filhos que ele considera. O Samuel pergunta: estão todos aqui? Sim. Ah, não, tem mais um ainda que está lá no pasto, mas é o caçula tal. Samuel, o que ele diz? Enquanto ele não chegar, nós não nos sentaremos. Pode trazer ele aqui também. Deus considerou Davi, quando pai e irmãos não consideraram. Porque Davi era importante para aquela cerimônia, para aquela unção, para aquele tempo, para aquela situação, como era importante para Deus. Não seja aquela pessoa que quando alguém te liga, pergunta: fulano, não te vi, fulano, onde você está? Fulano, faz isso, fulano, a gente quer você aqui, fulano, tua presença, fulano, você não fez isso. Isso não é pouco, não. Isso mostra que você importa. Ah, mas tem gente que me liga, meu familiar me liga porque eu não fiz tal coisa, porque eu não paguei tal coisa. Quer dizer que você importa. Que você tem algo a oferecer, algo a entregar. Mas aí, principalmente, no que você fala. Um pai não pode aceitar perder que os filhos queiram, busquem a sua opinião. Pai, o que você pensa disso? Que coisa mais gostosa quando teu filho te pergunta alguma coisa que ele ainda não sabe. Pai, papai, como é que é isso aqui? O que é isso aqui? Não seja aquele estúpido, ignorante, cavalo, né? E do tipo que tem que receber aquele ferro quente, né, com marca. E não seria nem uma marca diferente da de B, né? Não é nem de cavalo, é de burro mesmo. De às vezes teus filhos pequenos, crianças, te perguntarem as coisas e você ser aquele burro mesmo, aquele ignorante de não ter paciência, de não, agora não tem tempo para isso, não. Por que fica me perguntando as coisas, menino? Por que você fica me perguntando tudo? Por quê? Por que, seu B? Porque sua voz importa. Porque sua opinião importa, porque você importa. Né? Mas aí quando não importar mais, pode ser que você queira. Né? Aí vai estar com aquela marca já aqui, né, no lombo, e vai ver a vida, e vai ver as situações, mas por que não me liga? Por que não fala comigo? Por que nem nas datas, né, não me procura? Porque eu queria que você viesse aqui, que a gente fizesse algo junto, que a gente tomasse um café. Valoriza. Quando seu filho quer a tua presença, quer a tua opinião, quer a tua voz,
quando Ele quer que você ensine algo para Ele. Mãe, me ensina tal coisa. Pai, me ensina a fazer tal coisa. Então, enquanto você entrega algo, enquanto a sua voz, suas palavras, suas opiniões, seus pensamentos, eles são importantes, as pessoas vão buscar isso. Quando não buscam, se você falar ou não falar, se você estiver ou não estiver, se você fizer algo ou não fizer, aquilo nem é mais detectado, quer dizer que isso é uma coisa que eu falo para você. E é uma coisa que eu penso. Você tem que se fazer aquela pergunta: se eu não estiver em tal lugar, lugares que você costuma estar, como vai ficar? Fica igual? Fica melhor sem mim? Ou fica pior sem mim? A única resposta certa é ficar pior sem você. Então, ou seja, eu vou fazer falta. O que eu estou falando, o que eu estou fazendo, a minha presença, a minha companhia. Vamos lá, seu cônjuge. Se o seu cônjuge hoje ficar viúvo, sinceridade. Se o seu cônjuge hoje ficar viúvo, como é que ele fica? Fica igual, não muda nada a vida dela, a vida dele? Seja sincero, você não precisa responder esse tipo de pergunta com o seu cônjuge. Quando você está sozinho, você tem que parar e pensar. Deixa eu pensar agora. Se eu morrer hoje, não vamos falar em separação, morte mesmo. Aquela que não tem volta. Morri hoje. Como que o meu cônjuge vai ficar? A vida dele. Primeira pergunta, fica mais leve? Se essa resposta já for sim, não precisa nem fazer as outras para você não ficar aborrecido. Se você chegar na primeira pergunta, você falar a vida do meu cônjuge, se eu morrer hoje, tirando, óbvio, papelada, enterro, velório, ligar para parentes, amigos, familiares, passou um mês, vamos falar, passou um mês, isso terminou. Alguém pagou ali o velório e o enterro. A vida do meu cônjuge fica mais leve? Se a resposta for sim, ai. Aumenta a dose, você precisa vir mais para a igreja, ouvir mais a palavra e, tal como o Tiago falou, não seja ouvinte esquecido. Não seja. Seja o ouvinte praticante. O que é que você está ouvindo que não está fazendo? Está vivendo ainda por sentimento e não pela palavra? Está ignorando a voz de Deus? Se a resposta for não, a vida dele não fica mais leve, fica mais pesada, aí você vai fazendo as outras, Se a pessoa vai se sentir mais segura, vai estar mais segura ou vai estar menos? Ela vai estar mais suprida ou vai estar menos? A condução da família, dos filhos, essa pessoa vai estar melhor ou estar pior? E aí você vai vendo. Em cada lugar, se hoje eu sair da igreja, como é que a igreja fica? Eu vou fazer falta? A igreja. Vamos falar a verdade. Todo mundo é bem-vindo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas não tem gente que quando sai da igreja o ambiente fica mais leve? Tem ou não tem? E a gente está falando da igreja. O que é a igreja? A igreja é como se fosse a mãe dos filhos. Você já ouviu aquela história ou aquelas histórias que quando determinada pessoa perdeu um filho para o tráfico, perdeu um filho assassinado, morto, a vida melhorou e não piorou? A mãe teve aquela perda, aquela dor irreparável, mas a vida dela ficou mais leve, ficou melhor.
Teve ou não teve? Eu conheço algumas, não conheço uma, eu conheço algumas mães, algumas inclusive que eu acompanhei, que quando o filho foi assassinado, a vida daquela mulher estabilizou. Aquela mulher passou a ter uma paz, inclusive mudou o relacionamento com o casamento, com o marido, agora passou a ter outro relacionamento. Porque o filho era um peso, o filho era um problema, o filho só dava trabalho, só dava desgosto. Então, ninguém, não adianta eu falar, não faz isso não, já começa por agora nessa atitude. Não termina esse culto e vai perguntar para alguém. Talvez você já se viciou em perguntar para aquela pessoa que você sabe que ela não vai te falar, ela não vai te responder, e você se engana. Não, eu pergunto para tal pessoa, ela fala que não. Fala que eu vou fazer falta. Às vezes a pessoa fala até para não esticar a conversa, para não ser daquelas conversas, discussões melancólicas que a pessoa fala, que você ouve, promete, pede perdão, chora e nada acontece. Nada muda. Promessas são feitas. Não, eu vou mudar. Não, agora eu não vou mais fazer dívida. Não, eu não vou mentir. Não, eu não faço mais tal coisa. De repente, no mesmo dia está fazendo. Não é no outro, é no mesmo dia já está fazendo. Então, não, é com você a conversa. Como é que eu estou fazendo? Eu não posso ser um ouvinte esquecido. Eu não posso ser mais a pessoa que eu não tenho peso. Quer dizer, a palavra está chegando até mim e ela não está se cumprindo na minha vida. Porque eu falava da aparência, né? Comecei falando da aparência, falei da sua presença, o peso que a sua presença tem na sua família, no seu trabalho, na igreja. No seu trabalho, você é uma pessoa que você sair hoje. Você sair hoje, as pessoas vão ter mais trabalho, porque elas vão ter que fazer o que você faz, quer dizer, o que você faz é importante. Ou não, se você sair hoje, talvez demore dias para detectarem que você saiu. Ah, o fulano saiu? Oh, que coisa, olha, nem tinha percebido. A fulana saiu? Ah, quando? Tal dia, não percebi. Não. Nós estamos vendo aqui que quando você pega a palavra, quando você ouve a palavra e a põe em prática, você é feliz. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, essa felicidade, essa plenitude que faz você ficar melhor com o tempo, que a sua presença, ela seja indispensável. Uma das coisas mais difíceis para a gente ouvir é isso. Que a sua presença é dispensável. Por isso que eu disse, quem ainda vive na preguiça, que, sabe, tem coisas que deixa de fazer, deixa de agir, deixa de colocar em prática, por preguiça, não.
deixa para amanhã, deixa para a semana que vem, deixa para o ano que vem. Tem coisas que você está deixando há 10 anos. Tem coisas que você está deixando desde que se entende por gente, você sabe o que fazer, mas adia, protela, deixa para depois. E aí você não é feliz. Você não ocupa o seu lugar, você não é aquela pessoa que está, sabe, entregando algo que as pessoas hoje elas não sabem viver sem. Algo que só você pode fazer para elas. Qualquer outra pessoa podia fazer, mas para elas, elas querem, elas gostam, elas não abrem mão que você esteja, que você fale, que você faça, que seja você quem venha fazer. E isso é muito difícil. Quando você chega a essa conclusão, eu sou dispensável. E ninguém é dispensável porque alguém o dispensa, porque alguém o exclui. Uma pessoa só é dispensável quando ela não faz o que ela deve, começando pela palavra de Deus. Nós temos o exemplo do Billy Graham. Se eu não estiver enganado, pesquisa aí para mim, por gentileza, que é um número que eu não vou falar com precisão. O Billy Graham, ele aconselhou 10, eu não sei se foram 10 presidentes, ou se é outro número, eu acho que são 10, ou se foi por 10 mandatos de presidente da República dos Estados Unidos. Vamos falar de alguém indispensável. Aí, olha bem como é que é isso, hein? É óbvio, né, que você deve ter pensado que cada presidente tinha a sua igreja e, consecutivamente, o seu pastor. O Billy Graham não era o pastor de todos eles, até porque alguns eram concorrentes uns dos outros, né? E não conviveriam na mesma igreja. Então, a gente não está falando do homem. Quantos foi? Tem certeza disso? Hã? Como diria, no duro mesmo? Hã? Da onde? Qual? Sim, mas isso aqui ele aconselhou, isso aqui foi isso mesmo? Hã? Puxa vida. Tá aqui, exemplo de alguém que a gente tem que pegar aqui, Eu falei 10, né? Tá errado. Então, me atualizando aqui, foram 13 presidentes. E esse aqui é um exemplo perfeito, contemporâneo. Aqui nós temos um país de maioria protestante, que é evangélico, né? E cada um aqui, cada presidente, por exemplo, igual o Trump, tem o seu pastor, o seu conselheiro espiritual. Inclusive aqui tem muito isso, né? Você vê que as pessoas elas têm essa visão do pastor. O americano na semana ele tem a visão do pastor como um conselheiro e não como um pregador. Essa que é a visão deles aqui, né? Então, durante a semana eles têm o relacionamento deles com a parte espiritual, vamos falar, essa interação é mais nesse sentido, de buscar uma orientação, aconselhamento, ligar para o pastor, do pastor ir na casa da pessoa para aconselhar a família, né?
ou a pessoa até mesmo ir à igreja para aconselhamento e não tanto para culto. Essa é a visão deles aqui. Eles vêm mais aos cultos aos domingos, né? Então, domingo é aquele dia que ninguém fala com o pastor, ninguém busca orientação. As pessoas vão ouvir a palavra, elas no coletivo. Agora, eu sou um servo como todo mundo, né? Durante a semana o pastor é meu, então eu tenho aquele momento com o pastor. Vou lá, sento, converso, vou fazer alguma coisa na igreja, vou levar as minhas doações, vou, né, pedir conselho, ajuda para a minha família. É a rotina que é essa. Como que um homem, ninguém, não está na Constituição aqui do país, que o Billy Graham tinha que ser o conselheiro. Mas, saía um presidente, entrava o outro, eles não abriram mão da sabedoria, das experiências espirituais, eles não abriram mão da justeza daquele homem, da sensatez daquele homem. E não importa que ele antes era o conselheiro do meu adversário político. Porque aqui tem muito disso, né? Entra um democrata, depois entra um republicano, que eles são, né, adversários e às vezes até inimigos. Então, ele ia aconselhar meu oponente. Não, mas ele é sábio. Eu não sei o que o meu oponente seguiu, que ele deu de direção, mas ele é sábio, eu não abro mão dos conselhos dele. Ele tem acesso aqui à Casa Branca. Não abriram mão dele. Ele foi indispensável. Isso é uma coisa que a gente vê de pastor para pastor. Não tem pastor que assume um trabalho, chega numa igreja, seja ele, às vezes, até como tem obreiro. O obreiro que chega num lugar que as pessoas vão conhecendo ele e ele se torna indispensável. Elas querem oração dele, querem participar do trabalho dele, querem estar num culto dele, querem ali... Como tem aquele que, às vezes, ele pode ter tudo, ele pode ter a imagem, né, a aparência, ele pode ter o título, ele pode ter o nome, ele pode ter, de repente, um aparato, mas as pessoas não querem ele, as pessoas aceitam ele. Né? Ele é o que foi colocado, por exemplo, numa igreja como a nossa, que é uma igreja grande, né? Que tem trocas. De repente, a pessoa vai para um lugar. Então, a pessoa que está naquela igreja, ela não escolhe o pastor. O pastor vai para lá. Às vezes, aquele pastor na vida dela, aquela pastora, né, aquela família, é indispensável. Quando aquela pessoa se vai para outro lugar, outra região, aquilo assim, há um luto até. As pessoas ficam de luto, né? Tem uma perda considerável. Elas não conseguem, naquele primeiro momento, ver aquela reparação. Nossa! E quantas vezes que eu ouvi isso, tiraram o nosso pastor. Expressão forte essa. Tiraram o nosso pastor. Aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, né, que a pessoa tinha ali como parte, uma extensão da família dela. Quantos que viu, né, fez o casamento, filho nasceu, consagrou criança, ajudou nos momentos de dor, de enfermidade, quando a pessoa teve a situação financeira, estava lá, foi o conselho que deu, a oração que fez, sentiu junto a dor, e os conselhos bons e difíceis foram aquela pessoa. A pessoa criou uma. E agora? Aí vem outro que de repente não supre isso. No seu trabalho. Não é o que você pensa, ou não é o que você quer que pensem de você, é o que você é.
Você pode falar, não, eu faço, eu aconteço, eu sou o melhor, mas é mesmo. É mesmo. Eu penso que para uma pessoa falar, ela usar essa expressão, ela tem que ter ouvido isso de várias pessoas primeiro, senão é pretensão, né? É orgulho. Sabe, eu sou o melhor naquilo que eu faço em tal coisa, eu sou o melhor. Quando você ouve isso comumente, tá certo? Fulano, você é o melhor. Fulano, ó, ninguém faz isso como você. Fulano, sem você isso aqui não seria o mesmo. Fulano, ó, você faz a diferença. Fulano, ó, isso aqui seu resultado, ninguém tem igual. Legal. Mas quando é só a pessoa que fala a verdade. Alguém precisa chegar nela, geralmente tem que ser uma esposa, tem que ser um marido, tem que ser um pai, uma mãe, às vezes um filho, se ele já é adulto, né, e tem esse peso na vida do pai ou da mãe, tem que chegar e falar assim, ô fulano, ó, deixa eu só te dar um toque, você fala isso aqui de você mesmo, né? Você se fala, você fala acerca de si mesmo, mas ó, não é bem assim. Você fala que você faz isso, que você fez isso, que você tem isso, que você construiu isso, mas ó, não é bem assim, então não fala mais não. Porque as pessoas podem até não te falarem, né? Dependendo da posição, dependendo da pessoa estar acima, ela foi colocada acima, ela, né, tem ela, enfim, de repente ninguém fala para ela. Ninguém tem coragem de falar para ela, ó, você não é tudo isso não. Ó, você fala de uma forma, mas não foi assim. Eu acho que em algum momento você passou a se ver assim, né? Ó, eu sou isso. E aí você começou a falar e você falou tanto, não sei se foi no propósito de ser uma profecia e se cumprir, mas só, já que eu tenho essa liberdade contigo, se eu te falar, essa profecia ainda não se cumpriu. Então, só te situando, talvez você está vivendo como se ela tivesse cumprido. É tua fé, eu sei, mas não se cumpriu ainda, tá? Não tem gente assim? Que a pessoa está... Às vezes ela se vende de uma maneira que você está ali, você sabe, você está vendo, você fala, não é isso. Espera aí. Não é isso que ela está falando, não é desse jeito. Olha, eu vi tal situação, não foi assim. Isso acontece com lideranças. Às vezes o dono daquela empresa, ele está falando que é de um jeito, você trabalha ali, você está ali, você fala, não é assim do jeito que ele está falando. Às vezes é um superior teu no trabalho. E às vezes até na família. Não tem pai e mãe que fala, não, eu fiz tudo por vocês, eu tirava da minha boca. Eu já ouvi pai falando assim, ó, eu tirava da minha boca para alimentar vocês. E os filhos falam, não, a gente via meu pai às vezes comer escondido para a gente não comer dele. Tá entendendo ou não? Sabe aquele homem que às vezes ele come coisas, ele compra coisas onde a família não está, para ele não ter que dividir com a família? E assim, o que ele compra para ele é o mais caro, para a família é sempre o básico, né? Entendeu ou não? Para vocês, arroz e feijão, para mim o rodízio. Aí tem gente que ouve isso e fala, meu Deus, isso existe, isso acontece? Mais do que você imagina. Eu nunca vi mãe fazendo isso com os filhos. Mas eu já vi pai. Da mulher descobrir, da mulher saber, de pegar a conta do marido, de pegar o extrato bancário, pegar o cartão. Quantas vezes que eu já vim em atendimento, a mulher, não, eu vi teu cartão, você come fora, você faz isso. Ó, a gente lá, enquanto a gente está assim, você fala que não pode, você regra, né? Quando a gente vai lá comprar as coisas, mas você come isso, você come tal lugar, tal dias.
Eu sei, você pensou, isso não acontece, né? Só em outras igrejas. Não, acontece em todo lugar. Tomara que não aconteça na sua casa. Eu lembro uma vez que eu falei uma coisa num culto, e uma mulher até de outro estado, né? Ela mandou mensagem pela pastora. Que eu falei um negócio no culto, a mulher falou assim: "Ai, será que isso acontece na minha casa e eu não sabia?" E ela foi atrás de saber, e não é que acontecia. E ela, olha, eu só passei a ir atrás de tal coisa depois que o senhor falou no culto ali, eu nem tinha me dado conta, e eu fui ver, não é que era mesmo? Ah, agora não aceito mais e tal. Eu falei, não era essa a ideia, não era essa a intenção do culto, né? Mas de mostrar o que acontece. E voltando na palavra de Tiago, quando a gente ouve a palavra, e ouvir não é só esse ato que você está tendo agora, né? Agora você está escutando, o som está chegando, você está entendendo, mas o ouvir é o receber para si. Não, eu recebo isso. Eu me abro para essa palavra, para ela gerar mudança na minha vida. Para ela me levar a algum lugar que eu ainda não cheguei sozinho. Para ela causar em mim alterações, mudanças. E a Bíblia diz, nós estamos aqui mostrando que aquele que a ouve e a pratica é feliz em tudo o que fizer. Então, é este membro deste corpo que você é, que tem que ser um membro indispensável. Você tem que ser um membro dessa igreja indispensável. Você tem que ser aquela pessoa que uma falta tua, né? Eu lembro ano passado, até falei com a pessoa, foi admirável isso. Culto das 7. Esse culto aqui, ó, pronto. O culto das 7. Que eu fazia o culto todo dia lá, né, em São Paulo. Teve, se eu não me engano, não lembro se foram 15 dias ou 20 dias. Algo assim. Talvez até um pouco mais, não lembro. Mas uma pessoa se ausentou por esse período. Vamos colocar 20 dias. Olha, eu tive pastor, eu tive obreiros e eu tive membros que chegaram em mim e falaram: o senhor percebeu que tal pessoa não está vindo mais? O senhor percebeu que tal pessoa não está vindo mais ao culto? Aconteceu alguma coisa? Tem algum problema? O senhor já foi atrás, porque falaram comigo por conta do culto das 7, sei eu que fazia, e por verem que quem atendia aquela pessoa, quando a pessoa era atendida, era eu. O senhor sabe se aconteceu alguma coisa? Ou tal pessoa não está. O senhor viu que tal pessoa não está vindo? E eu estou sabendo. Na verdade, foi uma viagem que a pessoa foi fazer e ficou um período. E eu ainda depois falei para a pessoa: olha, não é normal várias pessoas falarem sobre uma mesma, né? Um membro. Eu não estou falando de um obreiro, eu não estou falando de um pastor, eu não estou falando do pregador, eu estou falando de um membro daquele culto. Que outros membros, obreiros e até pastores que auxiliavam lá, quando detectaram, essa pessoa não está vindo, isso não é normal para essa pessoa. Isso não é uma coisa comum para essa pessoa. Então, deixa eu ver se alguém que tem poder de fazer, de ligar, de visitar, de acudir, se for o caso, porque alguma coisa deve estar acontecendo, porque essa pessoa não é assim. Isso é admirável.
do dia que eu lembro um dia, né? Isso tem coisas que às vezes até te leva a tomar decisões na vida, né? Eu prefiro e eu gosto, né, de buscar a Linda na escola, né? E particularmente ela prefere que eu busque ela também. Ela já falou isso. Então, a Iana, né, gostando ou não, ela sabe disso. E teve um dia, né, todo dia, né, principalmente por conta dessa mudança, dessa adaptação, né? Já falei aqui que aqui é a terra do bullying, né? Teve um dia que eu estava um pouco aéreo, vamos dizer assim, eu estava com umas coisas na cabeça e aquele dia eu não queria ter ido buscar sequer a Linda. Mas não deu para ir aí e tal, o horário, enfim. E eu fui, né? Mas eu estava bem, aquele dia que você está visivelmente tenso com uma situação. E eu fui, né? Chegou, pegou ela, mesmo ritual de todo dia, que é assim. E ela entrou no carro, oi filha, tal, tudo bem, tal. Deu um tempinho assim, eu acho que ela pensou, vou esperar chegar até tal lugar do caminho, né? Que é um caminho curto, inclusive. E ela pegou, ela fez assim, você não vai perguntar não como foi o meu dia na escola? E na hora eu falei, olhei no retrovisor, né? Falei assim, claro. Dentro de mim lá, aquilo já tinha causado. Falei, olha, como que ela, isso para ela, né? Quer dizer, já tem meu pai, importa, preocupa, pergunta, né? E eu nunca pergunto como foi seu dia para ela falar bom, porque até é uma brincadeira que a gente tem, né? Que ela fala, né? Fala, como foi seu dia? Ela fala, bom. Fala, não, eu não quero saber se foi bom, eu quero saber como foi. Então me conta, tal. E ela na hora quer dizer, olha, isso para ela é importante. E é importante para ela. Mas não sabia ela que foi mais importante para mim saber que era importante para ela aquela conversa que tem, aquele pouco, né? Então, quer dizer, tá fazendo, me importa, viu? Ó, o que você fala, você saber, você falar, isso importa para mim. Isso é família. Mas tem o seu lado no trabalho, tem o seu lado na igreja. Olha, eu já vi gente ser lembrada no chat aí. De pessoas perceberem. Eu vi já a mensagem. Eu vi. De pessoas serem lembradas. Ó, fulana não está comentando mais. Alguém sabe da fulana? Não vi mais comentando. Alguém tem notícia? Alguém tem um contato? Que tem aí, né? Tem um grupinho no chat aí que é ativo nos comentários, não tem? Hã? Tem ou não tem? Quem é ativo no comentário aí agora, levanta a mão. Coloca aí a mãozinha aí. Tem a mãozinha aí, né? Tem um pessoal que é ativo nos comentários aí. Que todo dia você vê, todo culto que a pessoa tá lá, ela vai. O pessoal daqui sabe. O pessoal daqui da como é que se chama essa parte aí? Hã? Streaming. O pessoal do streaming sabe. Ó, tem gente que 2 cultos que você não vê ali comentando, alguma coisa aconteceu. Ou tá sem internet no lugar, ou a pessoa teve alguma situação, né? Quer dizer, a pessoa marcou a presença. Tem gente que a gente sabe que responde, tem gente que a gente sabe que... Tá aí, ó, que maravilha, ó. Tô vendo agora, viu? Aqui o pessoal. Quem levantou a mão aí, ó, o pessoal tá... Isso aí. Maravilha. Pessoal levantando a mão, ó, tô aqui, ó. Sou ativo. Eu comento, eu respondo, né? Eu faço parte, eu tô assistindo, tô ouvindo. Então, olha que coisa. Quando a palavra entra, ela causa efeito. E você é pleno. Você é feliz. E uma pessoa feliz, ela marca
presença. É o cônjuge que vai fazer falta, é o filho que faz falta, é o pai que faz falta, é a mãe que faz falta, é o colega de mesa, que às vezes você pode ter as suas diferenças, você pode ter as suas divergências, mas faz falta quando ele não está. É o amigo que faz muita falta, é o funcionário que faz falta. É duro, né? Aqui a gente vê isso, tem um rodízio aqui, às vezes as pessoas por conta de poucos, valor pequeno, troca, né? O Murilo falou uma coisa ontem muito sábia, né? E é um dos espelhos que você tem aqui da espiritualidade dos brasileiros neste país. Todo mundo pode ser que tenha, né, fora. Mas vamos dizer quase todo mundo, para não generalizar. Quase todos os brasileiros que você encontra e pergunta, eles te respondem que eles são evangélicos. Que eles vão a alguma igreja evangélica brasileira. Escuta bem isso, escuta. Eu estou falando quase todos, considerando os que eu não conheço. Porque os que eu conheço, todos são evangélicos. Que eu conheci, que eu conheço. Daqui, né, que estão aqui. Olha que coisa interessante. Aí, alguns aí até no chat, eu imagino, colocar assim, ai, aleluia, ai, glória a Deus, ai, que bênção. Calma. Não comenta nada ainda não, calma. Então, todos os brasileiros que você encontra aqui, eles são evangélicos. Como disse, quase todos, porque tem uns que eu não conheço. Então, deve ter gente que é católica, né? Enfim, deve ter gente que é espírita, sim. Mas estou dizendo os que a gente conhece. Então, a margem, vamos colocar aqui que a margem ela é de no mínimo 90%. 90% é o mínimo. Até porque eu não sei, tá? Eu não sei se tem. Mas igreja evangélica aqui tem brasileira que prega em português. Aliás, as igrejas aqui, todas as brasileiras aqui, culto é só em português, né? Raríssimas exceções que tem um culto em espanhol e uma ou outra em inglês. Então, 90% aqui evangélico. Você sabe o que quase todo brasileiro fala quando ele sabe que você chegou agora, que você está recém-chegado aqui no país? É uma expressão que você ouve. Principalmente se você for fazer algumas coisas que envolvem muito dinheiro que você vai entrar numa dívida. Por exemplo, que você vai alugar um imóvel ou que você vai comprar ou financiar um carro. Todos já ouviram isso. Cuidado com o brasileiro, viu? Se for comprar um carro, se for alugar um apartamento ou uma casa aí, cuidado com... Mas espera aí, para. Mas não são todos evangélicos? Os brasileiros aqui não são quase todos evangélicos? E as piores experiências que a grande maioria, a maioria esmagadora, que tomou um golpe, que foi enganado, que foi lesado, que pagou 2, 3 vezes mais do que valia um bem, que teve seu dinheiro ali, né, mal conduzido, que pagou e não recebeu, foi com quem? Com que tipo de pessoa, nacionalidade? Brasileiro. E não é tudo crente? Que crentes são esses?
Que tipo de fé é essa? Esse é o tipo de pessoa dispensável. Esse é o tipo de pessoa que o vizinho, ele fala, quando mudou, ficou melhor a vizinhança. Esse é o tipo de pessoa que quando alguém trabalhava para ela e a pessoa dispensou, falou, fiquei melhor. Mas temos casos aqui, né, de gente que foi dispensada por uma diferença de $10, depois que a pessoa dispensou, ela viu quanto que ela tinha um bom funcionário, um bom empregado, e ela perdeu muito. Ganhou $10 em cada prestação de serviço a mais, mas perdeu muito, perdeu clientes, perdeu. O que faz a gente ser a pessoa indispensável, excelente, essa felicidade que a palavra de Deus gera em nós. Porque quando você vive a palavra, quando você crê na palavra e você pratica, porque você só vai ter essa felicidade quando praticar, quando pagar preços, quando se sacrificar pelo que deve se sacrificar, quando se tornar a pessoa da verdade, pagar o preço, mas falar a verdade, quando manifestar o amor pelo próximo, quando tem a paciência que você tem de Deus, quando vive em paz, quando não vive por rumores, notícias, tendências, mas vive pela fé. E a fé naquilo que a palavra de Deus te traz a cada dia, porque nós temos o nosso pão de cada dia. E o nosso pão não é só o pão da carne, mas é a palavra de Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. E vamos falar com o Senhor. Esse é aquele momento de você refletir, de você fazer a reflexão. E como eu disse, seja sincero consigo mesmo. Família, trabalho, igreja, vizinhança, no seu ambiente. Você é a pessoa indispensável, necessária, a que dá trabalho ou vai dar trabalho para substituir. Você é feliz. E não é uma área da sua vida que vai bem, não. É feliz em tudo que faz. Você é feliz em tudo que faz? Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eis aqui a tua palavra, pregada para servos e discípulos, como cada um de nós. Porque os teus discípulos, os teus servos, e o Senhor, na verdade, foi além. O Senhor disse que a tua família, tua mãe, teus irmãos, antes são aqueles que dão ouvidos às tuas palavras. Eu oro agora, Senhor, pedindo que essa palavra entre e traga, Senhor, reflexão para cada pessoa que a escutou. E eu peço que não limite-se cada um a ter escutado. Mas, meu Deus, que como nós lemos, como nós pregamos, como nós recebemos, que essa seja a palavra que tenhamos ouvido, que tenhamos recebido, que venhamos, meu Deus, praticar e que o Teu Espírito Santo nos ajude, cada um de nós, a praticarmos, a fazermos, meu Deus, a colocarmos em prática, a darmos ao Senhor condições, a vivermos, meu Deus, que os pontos que ainda não tínhamos trabalhado, não tínhamos bebido do Espírito,
e feito, meu Deus, segundo a tua palavra, a tua vontade, que o Senhor nos ajude agora, porque como o Senhor nos mostra na tua palavra, sem o Senhor, nós não podemos fazer coisa alguma, então nos ajuda. Que o Senhor nos revista de poder, a começar por esse agora, porque se estamos ouvindo a tua palavra, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. Que essa palavra já cause temor e nos dê disposição para darmos passos, para tomarmos decisões, para fazermos aquilo que o Senhor aprova. Que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar. Eu creio no teu poder e eu entrego cada pessoa que está ouvindo e orando, pedindo ajuda nas tuas mãos. Para que o Senhor, meu Pai, venha levantar, para que o Senhor venha capacitar, que o Senhor venha, meu Pai, renovar o entendimento, porque se ainda há uma velha mentalidade, que ela seja trocada e substituída pela mentalidade do Senhor, a mentalidade de Cristo, para que ela faça a tua vontade, para que ela anule esse lado dela de ser, para fazer segundo a tua, meu Deus, a tua palavra, a tua vontade e viver de acordo com os teus mandamentos, segundo o teu amor, segundo, meu Deus, a tua vontade. É o que eu creio, eu apresento e eu abençoo a vida de cada pessoa que recebeu essa mensagem, que recebe agora essa oração e que eu declare e profetizo sobre a vida dela, que ela receba espírito para fazer, meu Deus, a vontade do Senhor. E ser uma pessoa feliz, abençoada, poderosa, que serve, que alivia, que é indispensável na família, na igreja, no trabalho, no ambiente em que o Senhor a plantou. Que ela faça a diferença a cada dia mais do que já vem fazendo. E que aquelas que não, meu Pai, faziam diferença alguma, que se convertam, que se voltem para o Senhor, que passem a viver de acordo com a palavra, que sejam felizes e que então também se tornem pessoas indispensáveis. É o que eu creio e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.